Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos aí mais uma vez para falarmos sobre Espiritismo. Hoje estamos trazendo para vocês um vídeo especial. Eu poderia dizer assim, ele está saindo de uma ideia que a gente está fazendo, e o nome desse quadro, por ser os quadros que vão ser pequenos, nós demos o nome de Fica a Dica. E vamos deixar aí com vocês aí uma dica, uma reflexão para vocês fazerem cada um a sua análise e, se quiserem, se assim desejarem, poderão mandar aí, enviar as suas críticas, as suas sugestões. Façam isso, por favor, mas não esqueçam também de ir lá fazer a sua inscrição e dar seu likezinho lá, positivo, negativo, não tem problema. Tudo que vier vai ser muito bem aceito, né? O que for de bom agrado, tá aí, teremos um imenso prazer em estar respondendo para vocês. E aquilo que não for muito ético, a gente deixa para lá, né? É assim que nós aprendemos a lidar com todos esses tipos de situações. Eu posso dizer para vocês que eu sei que eu não vou agradar a gregos e troianos, mas estou aqui para fazer meu trabalho, e é sobre essa leitura desse trabalho que nós estaremos falando agora com vocês. O tema de hoje do nosso trabalho é sobre um questionamento que está aí dentro do meio espírita, muito na internet. A gente está vendo isso aí nas redes sociais, quase todos, gente perguntando, será que é, será que não é? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Qual é a verdade? A verdade nós não sabemos. Aí cada um vai colocar a sua opinião, vai fazer o seu trabalho de racionalidade, como Kardec nos ensinou. Vamos ter aí como exemplo, no final da minha conversa com vocês, eu vou colocar um vídeo do nosso querido e amado Divaldo Franco, onde ele dá a opinião dele, da qual eu compartilho. Eu e o meu grupo compartilhamos exatamente da mesma ideia que Divaldo relata lá. É um videozinho pequeno, mas ele faz lá o seu depoimento respondendo a perguntas em um determinado local que eu não sei qual é. Portanto, eu peço até desculpa de não estar citando o local, porque lá no vídeo do YouTube não traz. Mas é no momento em que ele está respondendo as perguntas das pessoas que estavam lá na palestra. O tema é a última pergunta sobre a suposta data limite de 2019, que foi dita por Chico Xavier, aonde eu vou começar falando aqui do nosso trabalho e depois veremos em seguida o vídeo da opinião do nosso querido irmão Divaldo, ok? Meus irmãos, mais uma vez eu venho falar, e sempre que necessário estarei falando sobre o nosso trabalho. Sem o que está no nosso texto que nós fizemos, eu vou dizer para vocês o seguinte: esse trabalho que nós estamos fazendo, realizando, botando vídeos, botando podcasts na internet, não foi e nem vai ser com a intenção de ter muitos likes, muitos inscritos, muita gente fazendo pergunta. A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é passar informações corretas, e o número de pessoas que se compartilharem com essa ideia, certamente, de alguma maneira ou de alguma forma, estarão se favorecendo, né? Nós não estamos aqui fazendo competições para ver qual é o canal que vai dar mais audiência do que o outro, quem que fala bem, quem que fala melhor, quem que se posiciona bem, quem não se posiciona melhor, quem está em cima do muro.
isso não nos importa. Importa é que o nosso trabalho, nos qual foi permitido fazer, não somente por termos aí a condição física, mas também por orientação espiritual. Não estamos aqui fazendo nada por nossa conta e por nosso crédito, não. Recebemos orientação, como muitos de vocês que são dirigentes de casas espíritas, receberam também a missão de vocês de fundar lá a casa espírita, de fundar um grupo de estudo, seja lá onde ele for. Nós também temos o nosso trabalho aqui junto com a espiritualidade, fazendo e mostrando para vocês. Não estamos aqui competindo para ter muito like, muitas visualizações, ninguém paga nada para a gente. Nós só temos uma pessoa que colabora com a gente, que no final do vídeo vocês vão ver lá. Outras pessoas que quiserem colaborar, perdão, com o nosso trabalho, pode colaborar, mas de forma alguma monetariamente. Colabora falando alguma coisa, doando roupa, doando alimento, fazendo alguma coisa desse tipo, menos remunerado. Isso não aceitamos, ok? E vamos então ao nosso assunto. Desde que nós nos dedicamos a fazer esse trabalho de divulgar a importância do estudo sério dos livros fundamentais de Allan Kardec, temos recebido vários elogios, assim também como temos recebido críticas. Porém, gostaria de esclarecer aos senhores que não foi simplesmente uma vontade nossa, como acabei de falar agora. Foi uma grande necessidade de levar aos mais jovens que querem ser espíritas no fato de não ir somente à casa espírita, não assistir somente palestras ou simplesmente ler os livros da codificação. O que nós queremos é muito mais do que isso. É que o jovem e também o antigo, que por muitas das vezes acha que já sabe tudo, mas não sabe, que deveria estar estudando também sempre, né? Como foi dito para vários médios aí, e agora, o que eu faço que eu já fiz isso tudo? Lê de novo, estuda de novo, né? Não é assim que se fala? O Divaldo vai falar isso lá no trabalho, no depoimento dele. Então, esse é o nosso trabalho, é levar para vocês, incentivar vocês a estudar primeiro, vou frisar muito bem, primeiro, antes de qualquer outro livro, os livros fundamentais de Allan Kardec. Essa é a nossa missão, essa é a tecla que vamos bater enquanto pudermos estar aqui encarnados, fazendo esse trabalho para vocês, ok? Em ocasiões anteriores, eu deixei isso bem claro, e foi da seguinte forma que eu falei para todos. Algumas pessoas têm a noção equivocada de que eu e o meu grupo incentivo as pessoas a não lerem outros livros, a não ser as obras fundamentais. Não é essa a nossa intenção, assim já dissemos por várias vezes. Isso é um grande engano de quem está falando isso, ou já falou, ou que vai vir a falar. A nossa intenção, sim, leiam tudo que vocês querem, mas, primeiramente, para você se dizer, estou começando a ser espírita, ou sou espírita, ou seja lá como você queira falar, você tem que conhecer Kardec. Os outros são simplesmente os outros. Afirmo, como sempre afirmei em outros momentos, não, suas obras trazem bastante informações, mas não completam, como muitas pessoas falam, são obras complementares. Não completa. Completa já está a obra de Allan Kardec. Não precisa de complemento. As outras trazem outras informações, que por muitas das vezes temos que estar atento às suas falas, àquilo que eles estão dizendo, tipo esta que nós estamos vendo agora,
que estão falando por aí que em 2019 vai acontecer isso, que o Chico falou aquilo, que Emmanuel disse aquilo, aquilo outro. Nós, de nossa parte, não acreditamos. E vocês vão ver também o depoimento do Divaldo, aonde apoiamos ele 100% no que ele fala. Previsões de data, previsões futuras, isso tudo foi dito para que nós não dessemos crédito a determinadas coisas. E já tem pessoas aí fazendo um estardalhaço danado sobre isso, causando até por muitas vezes, pode até causar por muitas vezes, perdão, pânico nas pessoas, ou então essa largada de pessoas que estão deixando o espiritismo, porque não acreditam simplesmente nisso. É besteira que está falando. Já falaram isso aí por 30, 40 vezes e até hoje nada aconteceu. O mundo vai continuar existindo. Um dia, sim, por desgaste natural, o planeta vai sofrer uma alteração. Já está acontecendo mudanças dentro do nosso planeta, para o nosso planeta ser de regeneração? Está acontecendo. Mas vai ser amanhã ou depois, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, falaram que era ser daqui no ano de não sei quanto, e nada, já passou o ano e não aconteceu nada. Está acontecendo, a mudança está vindo gradativa, é só prestar atenção, em ver quem está chegando, em ver o que as pessoas novas que estão aparecendo no cenário espírita estão trazendo para a gente, dar valor a essas pessoas que agora estão chegando. O que os outros já deixaram, está aí, vamos continuar, mas vamos dar valor aos mais novos também, não é isso? Quando nós recebemos essa missão, a gente já sabia o que vinha pela frente e até pensamos até mesmo em desistir. Vamos deixar isso para lá, não vamos fazer não. Porém, depois de assistirmos a vários outros documentários, a vários outros temas, inclusive do Divaldo, do nosso querido amigo Haroldo Dutra, e muitos mais que a gente tem por aí, perdão, não vou citar o nome aqui de todo mundo, nós chegamos à conclusão que nós não deveríamos desistir jamais. Vamos continuar sim, levando o nosso trabalho, trazendo temas para vocês diferentes, temas iguais a esse, falando sobre médiuns, falando de médiuns antigos, como nós vamos falar futuramente num vídeo que já está praticamente pronto para ir ao ar. Talvez depois até desse ele já entre aí, que a gente vai falar sobre um determinado médium aí que ninguém quase ouviu falar, ninguém nem sabe o que é, mas que deixou uma obra aí fabulosa para a gente. Porém, como já falei anteriormente, nós vamos apresentar agora, no finalzinho desse nossa conversa, esse vídeo do Divaldo falando sobre essa suposta data limite aí para alguma coisa, né? Que chamam de data limite, eu não sei limite de quê, mas espero que seja limite data limite para encerrar de uma vez por todas essa ignorância de não se estudar em primeiro lugar as obras de Kardec, né? E eu acho, minha opinião particular, que deveríamos incentivar, a base deveria ser incentivar o estudo dentro das casas espíritas, dentro dos grupos, seja do ambiente que for, mas estudar Kardec. As outras coisas são importantes? São, muito. Uma sala de trabalho de desobsessão é muito importante? Mas não pode estar em primeiro lugar. Fazer doações de bolsas, de alimentos, doar sopa, entregar material aqui, material ali, é importante? Sim, muito importante. Importante por demais, mas não pode ser o primeiro lugar. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso com boa intenção, aí vão lá,
aqui um pãozinho para o senhor, aqui um suquinho, e acabou, e vai embora, e acha que fez alguma coisa de bacana. E não é bem por aí, porque se estudasse, se aprendesse de fato correto, ele ia ver que a fome maior daquela pessoa, a sede maior daquela pessoa, é a conversa, é o diálogo. Depois ele vai matar a fome do corpo físico, mas quer ouvir alguma coisa de bom, e muitas pessoas não fazem isso. E posso levar esse exemplo também para dentro da sala mediúnica, que por muitas das vezes não se dão a atenção correta que deveria se dar àquele que ali veio procurar socorro. Simplesmente, às vezes, por muita falta, por intolerância ou pela tal falta de tempo, se atende correndo, porque quer atender muitos, e simplesmente daqui a pouco está dizendo, acompanha esse irmão aí que vai te levar para um lugar onde você já vai ficar bem. Poxa, não é assim que a coisa funciona. E é isso que a gente tem visto por aí. É isso que nós estamos ouvindo as pessoas falarem. A coisa está muito corrida. Porque quando se fala na casa espírita, essa semana mesmo num estudo, a nossa amiga que estava dirigindo falou, quando a gente fala em estudo na casa espírita, todo mundo já faz logo aquela carinha de que, né? Porque querem ver o quê? Cartinha que o espírito escreveu, mensagens que veio lá do outro lado. Só querem saber disso. Mas isso não é a parte importante. Aqui faço a vocês um apelo, aqueles que se dizem ser espíritas, que às vezes ainda não são espíritas, porque mal leu as obras de Allan Kardec. Assistam esse vídeo que nós vamos passar agora para vocês após a nossa conversa. Não deixem de assistir. Racionalize em cima de tudo que o Divaldo está falando. Divulguem esse vídeo para outras pessoas. Não é o meu não, meu pode cortar. Mas divulguem esse do Divaldo, porque eu vou botar lá o link onde está só o dele também. Se quiserem, divulguem, não precisa de ouvir a minha conversa. Divulguem somente o link dele para muitos outros médios, para muitos outros ditos espíritas ou pretendentes a ser espíritas. Tenham contato com essa fala fabulosa de Divaldo. Ok, meus queridos irmãos? Aqueles que estiverem em concordância com o nosso trabalho, podem ir lá, pode dar um like lá legal pra gente, é muito bom, vai ajudar, ajuda um pouco, mas não é a nossa meta. Se achar que não deve dar, também não dê. Se achar que deve criticar, critiquem, porque é muito bom, só assim nós conseguimos remanejar o nosso trabalho, fazer um trabalho melhor, uma apresentação melhor. É isso que a gente está tentando fazer todos os dias das nossas vidas, nos melhorarmos cada dia mais. Não somente aqui no vídeo, nem no áudio, mas no nosso dia corriqueiro, ok? Como é um fato que ainda nos traz um pouco de tristeza dentro do nosso coração, por ver que a coisa não está crescendo da maneira que Kardec queria que crescesse, que o nosso querido irmão Jesus queria que crescesse, que o nosso querido Chico, que tanto trabalhou pelo Espiritismo, queria que crescesse. A gente não está vendo isso acontecer. E por isso, às vezes, eu até me exalto um pouco e peço desculpas aqui a vocês, por estar falando assim um pouco dessa maneira, é que entristece muito a gente em saber que estão dando prioridade a N coisas que não deveria ser prioridade, ao invés de estar se estudando Allan Kardec através dos livros da codificação deixado pelos espíritos superiores para todos nós, um enorme presente que nós simplesmente abrimos o presente, jogamos o presente fora e ficamos somente com o papel do presente na mão.
É isso que está acontecendo. Ok, meus queridos irmãos? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Assistam, por favor, assistam, que vai entrar logo a seguir, após o término desse meu bate-papo com vocês, o vídeo do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. Ok? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Mas não se esqueça, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Tchau, tchau. A próxima pergunta, Divaldo. Na internet, no movimento espírita, se tem dialogado e falado sobre uma suposta previsão feita por Chico Xavier para 2019. Qual a sua opinião sobre isso? Obrigada. Vou dar a minha opinião. Tá bem. Tá bem. Eu tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier por mais de 40 anos. Quando foi propagada essa ideia, me chamou a atenção a maneira pela qual foi propagada. Chico Xavier era muito discreto e, que eu saiba, nunca fez revelação de natureza profética. Há poucos anos, quando se acreditava que o mundo ia se acabar, surgiu a notícia de que Chico Xavier teria confiado a um amigo, que nos merece o melhor respeito e carinho, e ele guardou silêncio durante todos esses anos. E resolveu narrar, utilizando-se da sua memória mediúnica. E narrou aqueles acontecimentos que estariam previstos e que foram narrados por Chico Xavier a ele. Eu não tenho autoridade para desmenti-lo, mas não tenho também nenhuma obrigação para aceitar. Eu uso a lógica e a razão da doutrina espírita. A mim não me parece que o espírito da estirpe de Emmanuel fizesse previsões com datas marcadas. Porque todas essas previsões proféticas são muito relativas. Diariamente nós vemos certos fatos proféticos serem ajustados à história de uma maneira meio forçada, como a besta do Apocalipse. Como eu tenho 90 anos, eu conheci muitas bestas do Apocalipse. Toda pessoa que se destacava pela crueldade, se dizia, é o 666 da Bíblia. Hitler, Mussolini e outros vultos, Bin Laden, sempre foram classificados. E no caso das célebres profecias de Nostradamus, que são impressionantes, traduzidas e adaptadas, a gente tem que fazer uma forcinha para que dê. Porque tudo depende do nosso livre-arbítrio. Se, por exemplo, eu estou na estrada do mal, como Saulo de Tarso, a previsão era que este homem cruel ia destruir o cristianismo primitivo. Mas Jesus tinha outros planos. E quando ele vai para Damasco, para destruir a vida de Ananias, o Cristo lhe aparece. E a história da humanidade é recontada. Aquele algoz dos cristãos passa a ser vítima dos algozes judeus. E nasce a figura de Paulo, graças a quem nós hoje somos cristãos. Porque ele tirou a doutrina daquele reduto pequeno, lá do Oriente Médio. E era um período de muitas profecias, muitos falsos cristos, que desejavam a libertação de Israel da dominação da Síria, graças ao segundo triunvirato Antônio, que venceu os judeus e entregou a governança de Israel aos sírios, hoje totalmente destruídos nessa guerra cruel e injustificada. Dessa forma, eu pessoalmente não acredito que vá acontecer. Porque a humanidade, de certo modo, apesar dos seus disparates, que são vítimas, somos vítimas dos atos anteriores, está tentando encontrar um rumo. Eu percebo nas minhas palestras, no Brasil, pelo mundo, um número de jovens impressionante. Porque eles estão procurando roteiro, mas não tem líderes. Faltam líderes para a juventude. Faltam hoje líderes para a humanidade. Eu me recordo que de quando em quando apareciam líderes mundiais carismáticos pela nobreza. Agora eles são carismáticos pela crueldade, pela indiferença,
pela grosseria, a ausência de uma ética de um líder, de um rei ou de um presidente da República, dando os piores exemplos de comportamento público e muito piores privados. Quando nós vemos, por exemplo, como a imprensa noticiou, determinada autoridade está havendo um desfile de religiosos, e quando era um religioso afrodescendente, ele não dava a mão. Apertou a mão de todo mundo. Quando era um afrodescendente, ele recolhia a mão. Os afrodescendentes da fila perceberam e colocaram os bastões que levavam no braço direito para não apertar a mão dele. Ele não fazia nenhuma questão. Então, que exemplo esse chefe de Estado me dá para o meu comportamento interracial? Como eu vou me comportar com uma pessoa de outra raça, considerando que a cor da pele define o caráter? Em que época a química mostrou diferença no sangue de um negro, de um branco, de um mestiço, de um mulato, ou de um sangue puro? Não há sangue puro. Pela descendência da arte, aliás, degenera. Determinadas raças que começaram a coabitar entre si degeneraram e desapareceram. É o caso dos samaritanos. Praticamente não existem mais 200 samaritanos no mundo, porque o casamento interracial destrói as plaquetas e impede uma reprodução saudável, nascem parentes degenerados. Daí o matrimônio entre primos e etc. Durante muito tempo a igreja coibiu, dizendo que era pecado, mas porque nasciam descendentes com manifestações de desequilíbrio mental e emocional. Então, como está muito perto, eu acho que eu não vou morrer nos próximos 2 anos, eu estou na expectativa. Mas eu confesso que, doutrinariamente, nós vemos em toda a obra de Kardec não há uma profecia. Quando ele fala na Gênesis, capítulo número 14, a respeito da Era Nova, ele é muito lato. Ele diz, a velha civilização lutará para manifestar, mas a nova se imporá de uma maneira tão radical que venceremos e teremos um mundo de regeneração. Era bom ler na Gênesis, capítulo 14. É lindo, tudo que Kardec escreve é muito bonito. Primeiro porque ele era um grande literato, era um poeta, mas era um profundo conhecedor da língua francesa. Daí a dificuldade das traduções da obra espírita básica, por causa do purismo, a língua muito pura. E Kardec era portador de uma síntese impressionante. Vou contar uma coisa de humor. Quando me tornei espírita, eu era médium. Aí comecei a receber, frequentar as sessões e pensei que ser espírita era isto. Certo dia me apareceu um espírito e me disse, olha, Divaldo, você agora tem que estudar o espiritismo. Estudar. Eu disse, pois não, e o que é que eu faço? Leia o Livro dos Espíritos. Eu então comecei a procurar, morava no interior, Feira de Santana, e não encontrei. Depois de muito tempo eu encontrei o Livro dos Espíritos, mas era um livro grosso, não tinha uma figura. Naquele tempo tinha gibi, guri, Globo Juvenil, e eu adorava as histórias em quadrinho. Quando eu vi aquele livro horrível, não tinha uma figura, só tinha uma cepa, eu, para atender o espírito, eu comecei a ler. Li a introdução, foi muito bem, mas daí a pouco o capítulo chamava-se Prolegômenos. Eu digo, Ave Maria, o que será isto? E aí eu perguntei para o espírito, Manuel Flamengo de Miranda, ou melhor, Viana de Carvalho. Meu irmão, que são prolegômenos, eles compram um dicionário. Porque o espiritismo é doutrina também de conhecimento. E eu comprei um dicionário. Quando eu fui olhar, não tinha a palavra. Eu disse para o espírito, mas olha, não tem a palavra. Será que ela existe? Aí eu fui olhar a edição francesa, era prolegômeno. Então existia. O espírito me disse, agora você primeiro leia a palavra e compra o dicionário depois. Por fim eu descobri o que era prolegômeno, que eu não vou dizer o que é. Mas é bom dizer, né? É introdução, é prefácio, primeiras palavras. Mas aí, em 2 meses eu li o livro. Quer dizer, fui saltando, aquela letrinha miúda, horrível. Fui saltando. Muito bem. Quando eu terminei, eu perguntei ao espírito, e agora, que livro eu leio? Agora leia de novo o Livro dos Espíritos. Aí eu li por uma questão de honra. E achei Kardec simpático. Mas engraçado, ele fazia perguntas que eu tinha perguntas. Ele era tão inteligente quanto eu. Não era o contrário. Aí demorei mais de 1 ano.
memorizei algumas e disse ao Espírito, olha, agora eu já li, o que é que eu leio? Estude o Livro dos Espíritos. Se você completar 100 anos lendo o Livro dos Espíritos, você vai notar que é sempre novo. E eu disse comigo, que espírito fanático. 100 anos. Ele disse, aí tem tudo que a humanidade deve conhecer. Eu digo, nossa, deve ser muçulmano. Por quê? Quando eu proferi minha primeira palestra numa universidade, foi na formatura de médicos da Faculdade de Medicina de Salvador. Terminei a palestra e se formou um grupo. Os jovens formandos, conversa vai, conversa vem. De repente, um jovem teve a infeliz ideia de me fazer uma pergunta. E que pergunta? Ele perguntou assim, olha, num campo de vácuo, como se expressa a presença dos espíritos e como se manifestaria o perispírito? Eu não entendi nem a pergunta, imagine a resposta que eu ia dar. Eu então olhei para ele, mas não ia perder a honra. Eu usei uma técnica. Toda vez que faz uma pergunta que ele não sabe, a gente devolve a pergunta. Mas com dignidade. O que é que você pensa? Aí a pessoa tem que dizer qualquer bobagem, né? E a gente fica livre. Eu digo, bem, é um caso bastante complexo, mas o que é que você quer dizer? Ele aí falou lá, eu enrolei e me vi livre. Não disse nada, me vi livre e fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, mas o que será isto? E falando ao amigo, ele disse, é física quântica, Divaldo. Eu digo, o quê? Física quântica. E o que será física quântica? Quando me apareceu o espírito Viana de Carvalho, eu narrei, eu digo, o senhor me enganou. Há mais de 20 anos que eu estudo este livro, sei quase todo de memória, e agora vem um rapaz, um garotão lá, e me embaraça com esse negócio de física quântica. Allan Kardec não fala em física quântica. Ele disse, não fala. Não fala, ele falou que não havia, nem a palavra. Não existia a palavra quântico. Ele não podia falar. Mas o Espiritismo fala. Ele disse, como? Fala. No Livro dos Espíritos está lá essa evolução quântica. Eu digo, de maneira nenhuma. No que eu li não está, o Espiritismo está. Peguei o livro. Eu peguei o livro. E ele me disse, olhe na questão 540. Aí eu me lembrei da danada da questão. Assim, tudo evolve a natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo. Porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será arcanjo de amanhã. Era uma síntese da evolução do átomo e de toda a peregrinação da física quântica para a mentalidade do século XIX. Então a minha admiração por Kardec cresceu de uma maneira grandiosa e fiquei em paz de consciência. Então nós vamos encontrar na nossa doutrina as respostas para todos esses problemas de natureza perturbadora. Portanto, vale a pena que, ao nos tornarmos espiritistas, procuremos ler, estudar, dialogar, fazer reuniões de debates, para mostrar que a solução dos problemas humanos e da humanidade estão previstos nesta doutrina que veio dizer na hora própria o que Jesus não podia dizer naquele tempo. Como é que ele poderia falar de embriogenia? Como ele poderia fazer abordagens com um dialeto? Ele falava um dialeto de palavras reduzidas. Na língua portuguesa, somente os verbos da primeira conjugação, cujo exemplo é amar, nós temos 10.000 verbos. No dialeto que ele falava, não existem 10.000 substantivos. Daí a mesma palavra era usada com várias significações. E as significações eram entonação verbal, porque não havia praticamente a escrita. A escrita era privilégio de alguns. Daí muitas vezes nós vemos, e aquele que não odiar pai e mãe não será digno de mim. Amai a vosso pai e a vossa mãe. Está errado, tem um paradoxo. É que o verbo odiar é também gostar menos e não detestar. É como a palavra manga na língua portuguesa. A manga do casaco. A manga, fruta. A manga de capim. A manga de zombaria, o verbo mangar. Eu estou mangando de você, estou zombando. Tem 5 significados. Então a gente só vai entender pela frase. Nunca poderá entender verbal, literalmente, por causa da sua amplitude. Dessa forma, nós podemos constatar que o Espiritismo veio como consolador para realmente libertar-nos da ignorância.